Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós temos um assunto assim que toca, eu acredito que todas as famílias e todas as pessoas. Nós vamos falar de saúde mental, de relacionamento abusivo e como é possível transformar muito disso que a gente vive, principalmente numa palavra que, para mim, ela é muito forte, que é a força. De onde nós, mulheres, encontramos forças para transformar muitas das coisas que nos acontecem. Nossa convidada de hoje, ela é uma jovem, e eu estava conversando aqui agora com ela, idade para ser minha filha. Gente, apesar de me achar jovem também, ela tem idade para ser minha filha, acompanhando essa jornada dela, vejo que hoje ela inspira milhões de pessoas nas suas redes sociais, com uma história de tão jovem, mas uma história de coragem e principalmente resiliência. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Indy O'Hara. Só para vocês saberem, o nome é todo junto, viu, gente? Não separa quando vocês forem escrever. Hoje ela é influenciadora, mãe solo do Dante, de 3 aninhos, que possui autismo nível de suporte 1. Ela compartilha a história dela numa jornada com muita autenticidade, falando só as verdades na sua rede, falando sobre maternidade solo, saúde mental e os desafios de reconstruir a vida após um relacionamento abusivo. Apesar de tão jovem, ela já viveu toda essa jornada. Hoje, com mais de 5 milhões de seguidores no seu Instagram, ela está prestes a começar uma nova fase. Agora, se engajando na música, transformando as suas experiências em arte. E é esse tipo de mulher que a gente tem que trazer, admirar e levar influência para outras pessoas, né? Pessoas que tenham essa jornada de força e resiliência que tanto se combina também, eu acredito, com a minha jornada. Indy, um prazer te receber, uma honra ter você aqui. Contar uma história que isso me lembra muito, óbvio, dadas as suas devidas proporções, com a minha história. Porque quando tudo me aconteceu, eu tinha somente 23 anos também. Uma menina. Então, você também foi mãe muito jovem, eu também fui mãe aos 18 anos. E isso transforma as nossas vidas, né? Independente de como seja. Você ficou conhecida realmente por compartilhar sua vida. Sua vida desde o momento em que era uma vida, vamos se dizer, mais dura. Ou as coisas vão se transformando, graças a Deus. Deus vai colocando pessoas maravilhosas na nossa vida, transformando essa jornada. Mas eu quero que você comece a contar para o pessoal aqui, quem ainda não te conhece, né? Apesar de muito conhecida, quem está aqui deste meu lado, assistindo o meu episódio, para quem não te conhece, desde os seus primeiros desafios, de como começou essa sua jornada, né? De sair desse relacionamento para poder transformar e mostrar tudo isso um pouco mais exposto. Foi um processo. E um processo que eu diria um pouco demorado, assim. Na verdade, assim, pra mim, comparado a outros casos de dependência emocional e relacionamento abusivo, eu acho que foi até um processo curto. Mas, como eu sou muito jovem e as coisas acontecem muito rápido, a sensação que dá é que foi demorado. Porém, porque quando você tá no processo, parece que é uma eternidade. Que é uma eternidade. E muitas mulheres vivem isso por 3 anos, 4, 5, 6, sabe? Ou uma vida inteira, né? Uma vida inteira. Mas esse processo de libertação, ele foi porque eu já conhecia sobre relacionamento abusivo, eu já conhecia sobre esse tipo de coisa, sempre gostei de ler sobre isso, de estudar sobre isso, e de repente eu tava dentro de um relacionamento abusivo. E aí eu já fazia terapia também na época, e eu fui identificando Nessa época você tava com quantos anos? 21, mais ou menos. Mais ou menos essa idade mesmo. E aí, eu fui identificando um sinal aqui, um sinal ali, e eu mesmo tentava dar justificativa para esses sinais, entende? Porque, assim, tinham várias outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, relacionamento abusivo, ele não vem escrachado, sabe? Ele vem como um mar de rosas. Ele vem assim, a pessoa muito sedutora, a pessoa muito inteligente. Não é, uma pessoa ruim vai ser abusiva. Ele sabe fazer direitinho, né? Ele sabe fazer. E a galera pensa o contrário. A galera pensa assim, nossa, devia estar na cara que ele era assim. Como é que você não percebeu antes? Depois que a gente começa a perceber, a gente já tá completamente imersa nisso. Foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu já tava imersa, eu tentava dar justificativa a tudo que ele fazia. Independente do que ele fazia, assim. E eu tô falando de qualquer coisa.
E aí eu dava justificativa pra tudo, até o momento que ficou insustentável. Eu tava grávida, eu tava vulnerável, eu tava com ele e já tava indo contra a minha natureza, como ser humano, como mulher, como pessoa, indo contra coisas que eu acreditava, coisas que eu gostaria de ser. E quando foi contra tudo isso e também contra a criação que eu queria ter com meu filho quando ele nascesse, aí que eu fui colocando bastas e tentando estabelecer limites. E estabelecer limites dentro de um relacionamento abusivo é impossível. Então foi aí que tudo começou a virar um caos e a gente terminava e a gente voltava. E aí teve uma coisa que às vezes a galera se confunde, né, quando eu conto minha história. Não foi um abandono, foram vários, porque a gente terminou e voltou. Terminou e voltou, que inclusive é algo muito comum em relacionamentos assim, né? Sim. E a gente terminou, e aí ele arrumou todas as minhas coisas, me botou pra fora, e depois eu fiquei morando na casa de algumas pessoas, depois a gente voltou de novo, e aí aconteceu a mesma coisa, e depois aconteceu a mesma coisa pela terceira e última vez, que já foi um mês depois, 2 meses depois, mais ou menos, a viralização na internet. Foi bem curto. Sim. Bem pequenininho. E como você perguntou, né, como foi pra poder sair disso? Como eu falei, foi um processo, eu fui identificando os sinais. E... Porque assim, desculpa peço até perdão por te interromper, mas no seguinte sentido, assim, você realmente era muito jovem, e as pessoas vão falar, nossa, ela não tem essa percepção de saber, os jovens não têm essa maturidade, e muitas vezes não tem mesmo essa maturidade de entender todo o processo que tá acontecendo, né? Não, e eu não tinha essa maturidade mesmo. Eu não estava preparada para casar, para ter filho, para nada disso. Então foi tudo muito novo para mim, de verdade, sabe? Eu amadureci assim, de forma gigantesca no espaço de meses, sabe? Então, eu nem pensava em nada do que me aconteceu. Eu não pensava, não passava pela minha cabeça. Nada do que me aconteceu. Nunca nem esteve nos meus planos de vida. Então, foi tudo muito doido. E, como eu tava falando, foi um processo. Eu acho que eu tive várias ajudas de pessoas que estiveram no meu caminho, de tudo que eu fui procurar também estudar e saber, e do próprio ato dele abandonar de vez. Ele abandonar de vez me manteve uma distância, que é hoje o que eu sempre falo para as mulheres. Gente, a dependência emocional é algo muito sério. Muito sério. É como o próprio nome diz e sugere, dependência, como a dependência química. Mesmo aquela pessoa te maltratando, mesmo você já ter passado por coisas terríveis com aquela pessoa, você sente vontade de voltar. Então, na oportunidade que você tiver de manter o contato zero, faça isso. Bloqueia, muda de número, sei lá, faz coisa louca mesmo, sabe? Porque é algo muito sério, as pessoas subestimam isso. E ser jovem e entender isso foi muito difícil. Mas eu fazia terapia. Porque quando você é jovem, você acha que o mundo vai acabar, né? Acabou ali. Nós estou abandonada, acabou ali, ó meu Deus, ó céus, ó vida, eu nunca mais vou ter ninguém, é aquilo que eu preciso. E aí você acaba voltando. Isso. Sim, exatamente isso. E toda a questão também de que eu tava aprendendo, na verdade eu tô aprendendo a viver, sabe? Essa questão de morar sozinha, de estar sozinha com uma criança, de descobrir como funcionam as coisas. Eu tava descobrindo o mundo ainda. Então, tudo pra mim foi a primeira vez, praticamente. Quase tudo. Você se sentia uma adolescente, assim, a gente usa esse termo que isso aconteceu muito comigo, assim, uma criança cuidando de outra criança? Em alguns momentos, sim. Sim. Apesar de eu ter minha mãe, o suporte da minha família, eu olhava e falava, meu Deus, será que... Não, e eu ainda fui mãe com 18. Eu não cuidava de planta. Eu era uma criança. Não era nem mãe de planta, nem mãe de pet. Quanto mais mãe de um filho. Nossa, eu nem... Na minha infância, digamos assim, eu nem era muito brincar de boneca, assim, e tal. Eu nunca tinha trocado fralda, por exemplo. Eu não sabia nada sobre maternidade. Nada. Eu fui estudando durante a gravidez. E foi aí que eu fui aprendendo. E a primeira fralda que eu troquei, eu aprendi com as enfermeiras da UTI, que meu filho nasceu prematuro, ficou internado. E eu aprendi lá com as enfermeiras. Elas foram me ensinando tudo, porque eu não sabia nada. Eu fiquei, meu Deus do céu, é muito doido. Parecia que eu tava cuidando de um bonequinho ali, que ele era pequenininho, prematuro, assim, desse tamanho, assim. Parecia um bonequinho. E tudo era muito novo pra mim. Às vezes eu fico pensando assim, hoje em dia, meu Deus, será que se fosse tudo de novo, será que eu conseguiria? Porque eu não consigo imaginar,
lembro o que aconteceu, eu vejo meus vídeos do passado, eu fico, gente, eu passei por isso. E é inimaginável como que eu consegui. Porque, por exemplo, eu falei que ele era prematuro, né? E uma coisa que aconteceu, quando eu saí da UTI, ele não conseguia mamar no peito, porque ele era tão pequeno. Eu tenho um peito muito pequeno. Mas ele não conseguia de tão pequeno que ele era. E aí eu tinha que dar leite pra ele numa sonda, pelo meu dedo mindinho. E eu tinha que acordar de 3 em 3 horas pra não ter aquele negócio, acho que é hipoglicemia. Hipoglicemia, isso. Eu fiquei assim, gente, como é que eu conseguia não dormir nunca? Acordar de 3 em 3 horas. Pegar o leite, tirar do peito. Isso é coisa que a maternidade faz com a gente. Sozinha. E vai te levando, e você tá estressada, e você olha pro lado, aí você fala, tô sozinha, o que eu vou fazer agora? Mas a maternidade faz isso com a gente, transforma. E realmente é algo que a gente, falando da maternidade, assim, dessa questão da privação do sono, né? Quando eu tive a Isabela, na época, eu falava assim, gente, eu gosto tanto de dormir. E sono não é uma coisa que se acumula, né? Aí na gravidez você dorme um monte, você fala, não, aproveita pra dormir agora, porque depois você não vai dormir. Aí você fala assim, como assim? Eu tinha sonos enlouquecedores e agora eu consigo acordar de 3 em 3 horas e ficar sem surtar. Sim. Às vezes a gente surta, mas não com a criança. Sim, não é sobre a criança, mas doido. É sobre a gente, assim. Mas Deus é tão maravilhoso que ele prepara até isso na gente, né? Mas é incrível. Eu fico assim, ainda sem acreditar. E me diz uma coisa, nessa época, quando o Dante nasceu, você já estava separada? Não, ainda não. Ele nasceu, foi pra UTI, estávamos juntos, tava tudo um caos. Nossa, tava caótico demais. E aí, quando ele saiu da UTI, uns 27 dias depois, um mês depois, eu voltei pra casa e ficou insustentável. Aí que foi a primeira separação. Porque eu cheguei num nível de exaustão, de tristeza, de agonia muito grande. Além do puerpério, né? Tudo vivendo no puerpério mais o relacionamento. Fora que eu não tive descanso, porque como ele foi um bebê prematuro, não teve aquele tempo, meu parto foi cesárea, né? Não teve aquele tempo de descansar, de ficar deitada, não. Era subindo e descendo elevador, subindo e descendo escada, indo pra UTI, vendo a criança, saindo, voltando pra casa. Então foi muito intenso. Foi assim... Nossa, em quesito de privação de sono e desespero mesmo, foi um dos piores momentos da minha vida. Não por causa do meu filho, porque o nascimento dele foi o melhor momento da minha vida, mas o contexto, sim, a situação. Certeza. Aqui você não precisa romantizar a maternidade, não, porque aqui a gente é maternidade real. A gente sabe não é sobre o filho, é sobre os BOs que vêm junto com a maternidade, né? E eu brinco muito sobre isso. Romantizar, óbvio, o filho é maravilhoso, o filho é lindo, não trocaria nada, não voltaria às minhas noites de sono, mas ninguém diz que é fácil, gente. É fácil. E essa história de romantizar todo e qualquer processo, eu não sou essa. Então você pode ficar tranquila que aqui é tranquilo. Ai, que ótimo. Dentro desse contexto, quando eu voltei pra casa, eu não aguentei mais. A casa, assim, ficava no estado insalubre ao ponto de eu pedir a minha ex-sogra, né, pra ir no banheiro na casa dela. Porque lá tava dando aqueles bichinhos, assim, ó, sei lá, pela casa. E eu não tava conseguindo limpar. Porque é muita coisa pra mim, muita coisa mesmo. E, meu Deus do céu, muita coisa misturada. Aí foi aí que eu falei, eu não tô aguentando mais. A gente precisa dar um jeito, que eu não tô aguentando mais. Aí eu convoquei os pais dele, falei com todo mundo, tentei pedir ajuda mesmo. Falei assim, gente, vocês não trabalham, vocês não podem ajudar um pouquinho, pelo amor de Deus, eu tô desesperada, conversa com seu filho, faz alguma coisa, eu já não sei mais o que fazer. E aí nisso, ao invés de receber ajuda, eles se juntaram, arrumaram as minhas coisas, as coisas do meu filho. Nisso que eu falei com ele, eu falei, eu vou passar, na época que meu pai era vivo, vou passar 2 dias com o Dante na casa do meu pai, pra eu conseguir ter um respiro, porque eu não tô aguentando essa situação aqui. Quando eu voltei, minhas coisas e as coisas de Dante estavam todas arrumadas. E aí, simplesmente, eles falaram, então, já que você vai pra lá, leva tudo. Aí pronto, e aí eu não podia mais entrar lá. Isso foi a primeira separação, né? Depois a gente voltou, mas essa foi a primeira. A galera conhece a terceira e última, que foi basicamente da mesma forma, assim, bem do mesmo jeitinho. Mas só tô explicando porque a galera vai dizer, mas não era desse jeito? E não era daquele jeito? Tiveram várias, 3 que foram as mais marcantes, mas tiveram várias. E foi basicamente desse jeito. Eu voltei, eu tava vulnerável, eu tava mal, eu tava cansada, eu quis respirar, eu pedi ajuda, suporte dos pais dele, que eu imaginava que fossem entender a situação. E não, eles simplesmente se juntaram todo mundo ali, arrumaram minhas coisas sem qualquer aviso prévio e pronto, e tchau.
É isso. E essa última separação, o Dante já tinha quantos meses? Já tinha 1 ano e... 1 ano e 8 meses. Não, 1 ano e 6 meses. Tá. Mais ou menos assim. Tá, já era maiorzinho, né? Já. Não era mais aquele bebê prematuro. E você, falando de maternidade também, pegando um gancho, você sabe que muito da saúde mental da criança, ela é formada desde a gestação. Então, a primeira infância, que é desde a concepção até os 6 anos, é o período mais importante da formação da criança, da formação da personalidade e de todo aquele sentimento que, por mais que a gente não queira passar para o filho, ele vai, né? Acaba passando. Então, o Dante é uma criança que, com certeza, diante desse cenário, é uma criança que precisa ser muito observada. Sim, ele tá fazendo. Sentido, né? Ele tá fazendo terapia, tem psicóloga, tem tudo. Desde o início, eu pensei isso. É que eu gosto muito de ler e saber sobre essas coisas. E eu também tive uma infância caótica, muito caótica. Então, eu não queria que acontecesse com ele o que aconteceu comigo. Sim. Então, por isso que as separações vieram principalmente depois que ele nasceu. Porque, assim, Você não queria permitir isso pra ele. Exatamente. O basta mesmo foi, e até hoje mais não, mas até ano passado, até depois de viralizar, eu ainda ficava me sentindo culpada. E eu ainda ficava me sentindo com vontade de voltar. Que loucura, né? Muito louco. Mas acontece. E o basta era, ele fez mal pra uma criança. Ele fez mal pra uma criança. Esse é o basta, entendeu? Esse pra mim era o basta. Ele fez mal pra uma criança. Eu aguento. Eu aguento, Pra mim, eu tinha uma estima tão baixa que eu não me importava o mal que ele fizesse pra mim. A minha dependência emocional era, eu vou estar com ele, eu vou me adequar pra tentar ser suficiente pra ele. Mas quando atingiu o Dante, acabou. Não dá mais. E assim, eu acho muito importante a gente estabelecer aquilo que nossa mente vai lembrar de esse foi o basta. E todas as vezes que a gente sente vontade de voltar, e não precisa nem ser pra pessoa desse relacionamento, mas pra qualquer coisa futura também. Porque a tendência de você sair de um e entrar em outro relacionamento abusivo é enorme. É gigantesca. Então, quando você vê sinais minimamente parecidos, lembra daquele basta. Acabou. Maravilhoso. Acabou. Falou algo muito concreto. Você fala abertamente sobre depressão, porque você teve depressão desde os seus 16 anos. Como era pra você viver com isso tão jovem? Nossa, é assustador, porque assim, com 16 anos, eu não tive início de depressão. Com 16 anos eu já tava com ideações, sabe? Então foi bem difícil. Hoje, aos 24, eu sei que eu tive depressão desde os 16. Mas na época, eu não sabia. Eu estou com depressão. Talvez isso deva ter sido construído muito antes. Sim. Até você chegar no auge dela aos 16. Hoje, fazendo terapia, já conversei com o psicólogo e falando de coisas passadas, eu me lembro, né, claramente, eu com 6, 7 anos, eu planejando a minha morte. E eu falando assim com o psicólogo, e ele olhou pra mim e falou, isso não é normal. Eu falei, não? Não. Então, assim, é uma coisa que vem desde a infância. Eu acho que com 16, quando vem a adolescência, quando a gente tem a questão dos sonhos e isso e aquilo e... Adolescência, autoexplicativo. Veio tudo de uma só vez. Então, nossa, foi terrível. Foi terrível. Eu tinha uma estima baixa, eu me achava um monstro. Eu não queria estar aqui, eu não queria mais existir. E aí, ainda bem que eu sou uma pessoa que se mete em todas as coisas, sabe? No sentido de eu quero aproveitar 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, dos 16 pro 17, ele entrou nos 18, a minha avó era professora. E eu fui morar com ela, né? E aí eu comecei um projeto social na escola que ela dava aula, que era um projeto de artes, educação e empreendedorismo. E isso me obrigou a ter contato com pessoas, que me obrigou a falar, inclusive, sobre isso, e que abriu mais a minha mente. Mas ainda assim, ficou bem presente depois que o projeto acabou. Aí veio o Covid, que acabou, sabe? Sim. E eu com os 19 já morava sozinha e a depressão voltou com tudo. Sabe? Então, foi assustador. Na verdade, até hoje, pra mim, é um pouco assustador, né? Porque depressão é um tratamento constante. É um tratamento, E, às vezes, eu me culpo, assim, de estar me sentindo de um jeito que eu não gostaria de estar sentindo. Ou então, depois de tudo ter acontecido de tão bom na minha vida e, às vezes, eu ter pensamentos tão ruins, sabe? E sabe o que eu acho engraçado? Eu tive aqui
num dos últimos episódios que eu gravei, com um psiquiatra, né? Porque nós estamos no Setembro Amarelo e isso, o tema do suicídio, né? É o mês de combate e prevenção ao suicídio, mas ele vem muito ligado à depressão. Uhum. Então, de histórias, e ele falou muito sobre isso, sobre o quanto ele é ligado à depressão e essas causas, e a vontade de, né, você entra num ciclo, e não é que assim, você entrou na depressão, você tá com vontade de cometer um suicídio, mas ele muitas vezes está ligado diante da jornada. Uhum. E ele estava falando sobre isso, sobre o cuidado com a depressão, né? Porque ela se mantém e é algo que você tem que ir tratando e mantendo num equilíbrio para você. E outro ponto que ele falou muito importante, a depressão não está ligada somente à tristeza. Muitas vezes você está vivendo um momento bom da sua vida, mas você entra num estágio... Hoje eu tenho dificuldade de ser feliz, assim, de sentir a felicidade. Mas é porque nós, seres humanos, somos assim, né? Nossa, eu já passei por tanto, eu tô vivendo isso. Ou até de outras pessoas, né? O fulano tá passando por uma situação tão difícil e, nossa, será que eu posso ser feliz diante do que a outra pessoa tá vivendo? Exatamente assim. E aí vem o sentimento de culpa, e aí é um ciclo que você vai entrando, mas eu quero te dizer que sim, você pode ser feliz, você pode se permitir ser feliz, porque isso não depende do outro, só depende da gente. Olhar pra gente só depende da gente, isso é fundamental. E em que momento da sua vida você percebeu, que é o que a gente tá falando agora, que isso não era só uma tristeza, mas algo que você realmente precisava de atenção, de cuidado, porque... Desde os 16 anos você tem esse suporte psicológico, você tem esse acesso? Não. Na verdade, com 16 anos que eu tive ideações suicidas e que eu tive minhas primeiras crises de ansiedade. Que na época eu não sabia que era uma depressão e eu não sabia que eu estava tendo crises de ansiedade. Eu sei depois de um tempo, né? Na verdade, eu fui procurar ajuda de verdade na pandemia. Na pandemia, eu cheguei num estágio crítico mesmo, de não ter um único dia sequer que eu não pensava formas de tirar minha própria vida. Todos os dias, várias vezes ao dia, eu ficava planejando. Eu falei, e se eu fizer dessa forma? E se eu fizer, sabe? Pensamentos terríveis, pensamentos pesados, muito ruim. E eu falei, eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso procurar ajuda, mas eu não tinha dinheiro pra pagar, né? Porque é caro, terapia é caro. E então eu fui procurar na internet terapias acessíveis, acabei achando um suporte gratuito na pandemia. E aí foi aí que eu achei o meu psicólogo de até hoje. Maravilhoso! Ele é maravilhoso. O meu também tá comigo há 17 anos. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. E foi lá que eu achei ele e ele me deu alguma coisa, voluntário, né? Uma coisa assim, mais... E foi ótimo. E foi daí que eu comecei, de fato, a ter terapia constante. Toda semana, ou a cada 15 dias. A realmente ter a imersão num tratamento. A imersão num tratamento, a descobrir coisas que eu nem fazia ideia. E foi aí que eu comecei, assim. E terapia salva vidas. Salva vidas. As pessoas têm preconceito, né, com terapia até hoje. A gente acha que a terapia é pra louco, mas não é não, viu, gente? O cuidado com você... E outra... Um ponto muito importante. Olhar pra dentro de você e reconhecer dói. Dói porque você descobre coisas sobre você que você não faz ideia, né? E você se olhar e falar assim, nossa, eu realmente faço isso, eu realmente sou assim, eu penso dessa forma, é dolorido. E aí foram esses sinais, foram esses sinais que te fizeram pedir ajuda, quando você realmente teve todos esses pensamentos. Quando eu entrei no estágio crítico, eu não conseguia dormir. Além do que a pandemia não ajudou ninguém em nada, né? Foi terrível. Esse movimento de temos que ficar aqui todos juntos, dentro de casa. Se sair já era difícil, imagina ficar todo mundo dentro de casa. Todo mundo preso dentro de casa. Pra mim, eu gostava até de ficar dentro de casa, mas a questão dos sinais mesmo... Eu já tinha percebido que não tava bem, só que eu não tinha ainda aquele start de procurar ajuda, sabe? Por isso que eu falo que quando eu cheguei no estágio crítico mesmo, que foi aquele momento que eu falei assim, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá. Se eu continuar desse jeito, eu vou
eu vou acabar comigo. Sim. Eu vou acabar com a minha vida. E eu preciso fazer alguma coisa. E foi meio que assim, minha última esperança ali naquele momento ali que eu falei, tá, vou começar a terapia, vou ver se ajuda em alguma coisa. E ajudou muito. E até hoje ajuda muito mesmo. E eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você, Obrigada. de ter a sua vida aqui, dizer o quanto, eu quero que você saiba o quanto você é importante. Obrigada. E que hoje nessa jornada, não só pro seu filho, você inspira vidas, né? Porque uma vida tão jovem que foi transformada, com certeza. Ai, que obrigada. Inspira a vida. Saiba que você, por mais que a gente fale, se eu for, eu não vou fazer falta pra ninguém. Não é só sobre o seu filho, né? Tem sempre alguém que te ama, seja um amigo, um parente, alguém que te ama, alguém que quer o seu bem. E é nisso que você precisa pensar. O quanto você é importante, seja para uma pessoa ou seja para uma multidão. Porque muitas vezes o mercado do digital, né? Ele é bem superficial. Por mais que a gente fale, eu tenho 5 milhões de pessoas que me seguem. Aquilo é superficial. Muitos ali te admiram, muitos estão por curiosidade, muitos querem estar ali para te fazer um hate. E você não vai se preocupar. O que muito me preocupa no meio digital hoje, até falando sobre mim e sobre filhos também, é que assim, você pode ter 4 milhões e 900 mil pessoas te elogiando, te dando motivação. Se 100 pessoas, se uma pessoa tocar exatamente naquela sua ferida do perigo, é aquela pessoa que vai te adoecer, que vai te machucar. E dói sim, porque principalmente o meio do digital tá muito corajoso, né, pra falar sobre a sua vida, eles não estão opinando nem na vida deles, eles querem opinar na vida do outro que ele tá vendo 5 minutos de postagem, né, o dia tem 24 horas, se você postar 10 minutos, é aquilo que vai te definir. E muitas vezes isso não te define. Então, eu quero deixar o meu recado aqui pra você, que você realmente é importante pra alguém. Obrigada. Seja pra um seguidor, que você também pode transformar uma vida, seja pros seus amigos, seja pra sua família ou seja pro seu filho. Então, é isso que você tem que carregar pra sua vida. Obrigada. Vamos falar de uma parte importante, né? E aí, voltando um pouquinho até do que a gente já estava falando. Falando de relacionamento abusivo, e até você me perdoa se a gente estiver falando muito sobre esse assunto. Não, relaxa. Mas é porque muitas mulheres, eu na minha rede hoje tenho, assim, infinitos relatos de mulheres que vivem relacionamentos abusivos e não conseguem sair. Seja por ser um abuso psicológico, um abuso financeiro, um abuso patrimonial, porque cada mulher entra numa fase aí, né? Você consegue descobrir como ele começou? O relacionamento? Onde começou o abuso? Ninguém começa num relacionamento ruim. Todo mundo começa um relacionamento porque ele tá maravilhoso e porque você acha que encontrou a pessoa da sua vida, né? E de repente você vai vendo, você consegue ter esse discernimento de como começou e de como você começou a viver até esses que eu te falei, um abuso psicológico, um abuso financeiro, porque foi isso na jornada, foi isso que você viveu, né? Um abuso psicológico, financeiro, emocional, enfim. O começo foi bem sutil. Foi bem sutil. É tão sutil que é por isso que a gente continua. E eu me lembro que no dia do meu aniversário, quando eu tava com ele, a gente tinha marcado pra ir juntos almoçar ou jantar num local. E aí ele simplesmente fumou o dia inteiro. Quando chegou 5 horas da tarde, ele se drogou. Ele quis dormir. E eu falei, mas hoje é meu aniversário. Então vai sair, vai curtir. Eu falei, poxa, mas a gente combinou já faz, muitos dias. Tempo. Pô, meu aniversário. Fora que, nesse dia, ele acordou, ele não tinha me dado um parabéns, ele não tinha, sabe? E foi muito doido, porque todos os outros dias, até então, que a gente tinha pouco tempo de contato, ele tinha dado bom dia, falado bem cordial comigo, dado beijinho. Nossa, muito carinhoso. De repente, no dia do meu aniversário... Vocês já estavam com quanto tempo de relacionamento? Pouquíssimo. Tá. E não consigo contar agora de cabeça não, mas pouquíssimo. Meses. E aí, achei muito estranho, sabe? E ok, a gente falando assim parece uma bobagem, né? Uma besteira. Nossa, você tá chateada só por isso? Mas esse foi um dos primeiros sinais.
Nos primeiros sinais. Num dia que é importante pra você, num dia que você... Eu tinha até compartilhado com ele que no meu aniversário, às vezes eu ficava triste por causa de algumas coisas que me aconteceram e que eu queria viver aquele ano diferente. Sim. E que eu tava muito feliz que ele tinha topado jantar comigo. Aí chega nesse dia, ele faz um negócio desse. Aí tudo aquilo que você já tinha, ele só aumentou. Ele só aumentou. E aí, quando eu comecei a demonstrar sinais de chateação, ele falou, que besteira, você é muito besta, só tô cansado, sabe? Nossa, você vai se impedir de se divertir. Ele tinha a mesma idade que você? Não, ele tinha 27. Ah, mais velho que você, sim. Uhum. E aí, ele falava, não, você vai se impedir de se divertir por causa disso, por causa de uma besteira, porque eu não vou jantar com você. Eu falei, poxa, mas a gente combinou, sabe? Uma besteira. E você ainda tentava justificar que... Aí chegou o momento que ele topou. E a gente tenta ficar justificando o injustificável, que é óbvio, né? E aí chegou o momento que ele topou, só que já bem tarde e tal. Aí ficou com aquela cara, e depois chegou lá Era no melhor local. não ter ido. Sim. E aí você se arrepende de ter insistido pra ir. Sim. Aí passou meu aniversário e ele voltou a agir lindamente bem. E esse foi o primeiro sinal. É sutil, é simples, é bobo. É bobo, parece. Mas assim... Uma pessoa, quando você tá vivendo um relacionamento saudável, obviamente que vão ter momentos que a pessoa não vai estar bem. Que vão ter momentos que coisas desse tipo podem acontecer. Não exatamente desse tipo. Sim, não mas desse tipo. Exatamente, mas assim... Mas que você vai compreender enquanto companheira. Sim, e existe um diálogo, existe uma conversa. Quando você fala, poxa, mas a gente combinou isso. Aí a pessoa vai ser cordial com você porque é seu aniversário, sabe? Vai ter um quê de preocupação, de empatia, de junção, de casal mesmo. Sim. No relacionamento abusivo, não tem isso. Só tem você ou você. Ou você. Uma pessoa e ele outra pessoa. Vocês não são juntos, não é um casal, Não né? é um casal. Você tem a sensação de que tem isso. Eles criam essa ilusão. Tá. Eles criam ambientes que te deixam imerso nisso. De um jeito que você fica assim, caramba... Será que eu exagerei? Eu acho que eu exagerei, né? Pô, eu sei que é meu aniversário, e aí ele te coloca exatamente nesse lugar de culpa, né? Que você se olha e fala, nossa, será que sou eu mesmo que sou tudo isso aí? E aí você começa a se questionar. E foi aí, nesse momento, que eu tive a minha primeira dúvida. Não de que era um relacionamento abusivo, mas dúvida com relação a mim mesma. De, poxa, finalmente agora eu tô com alguém que eu tô me relacionando, eu tô grávida, eu tô morando com a pessoa, tô casada, eu tô estável... E eu procurando confusão por causa de um jantar, sabe? Aí eu... deve ser besta mesmo. É uma coisa besteira. Aí passou aí veio o próximo. E a gente vai se colocando de lado, porque passou o jantar do meu aniversário, mas passou também aquele dia que era o ultrassom do bebê, mas passou também aquele dia que você precisava de um apoio, de um abraço, você não teve, mas passou aquele dia que... E vai acontecendo, só que de forma sutil. É tão sutil que você vai se colocando de lado uma vez, vai se colocando de lado outra vez, outra vez, outra vez. Chega um momento que você já se colocou tanto de lado que quando ele faz uma coisa grave, você não enxerga aquilo como grave. Sim. Você enxerga aquilo como mais uma vez de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Sim. E a gente vai entrando nesse ciclo de se colocar pro lado. A gente vai entrando nesse ciclo, a gente vai se habituando a tá dentro dos padrões daquela pessoa. Então, assim, quando chegou o momento mesmo que ele me chamava de insuficiente, que ele olhava pra mim debochado, que ele fazia as coisas mais graves, né, de violência psicológica, eu abaixava minha cabeça, eu chorava sozinha, e eu falava, eu preciso melhorar como mulher. Entendi. Eu não via essa de, meu Deus, não, eu preciso melhorar como mulher, ele tá certo. Ele é meu marido, eu preciso obedecer, eu preciso melhorar. Você chegou a casar? Sim, é união estável. União estável, isso. Okay. E era isso. É bem e a sutil. gota d'água, assim, óbvio que desse relacionamento, como você disse, você saiu sem nada. Então, houve o abuso financeiro, que você saiu, você, ainda suas poucas coisas e o seu filho. E a gota d'água foi realmente quando atingiu o seu filho, quando você se viu nesse lugar dele não também colaborar em relação ao seu filho, né? Ao seu filho não, ao filho de vocês. Sim. Eu não falo, quando eu falo disso, eu não falo nem do abandono. Quando vivíamos juntos, ele chegou a fazer coisas que não eram legais, sabe? Então ele fumava e tal. E assim, ele não tava nem aí. Se eu precisava tomar um banho e falar, você fica com ele 5 minutinhos pra eu poder tomar um banho, já que ele não trabalhava, ele não fazia nada. Era o dia inteiro dentro de casa jogando e fumando. Então,
quero tomar um banho, respirar um pouquinho. Sim, chorar no chuveiro, tomar meu banho, demorar mesmo, porque eu mereço, porque... Não dava. E aí ele falava, ok. Quando eu voltava, ele tava fumando assim, e a criança no meio da rua com os carros passando. Era basicamente assim. Então, tem coisas na vida que são livramentos. Eu já era mãe solo. Estando com ele. Eu já era mãe solo. E o que você diria hoje para muitas mulheres, meninas, né, que talvez na sua idade tão jovens vivendo esse ciclo, né, porque hoje, infelizmente, a gente tem um número de jovens aí se tornando mães também, que vivem esse ciclo. O que você olharia no olho delas assim e falaria hoje? O que eu falaria hoje é pra elas não levarem o namoro como brincadeira, sabe? No sentido de que a gente é jovem, a gente tá namorando uma pessoa aqui, e a gente, nossa, é a pessoa da minha vida, não sei o quê, e mal conhece a pessoa. Mal pesquisa, mal conhece os pais, não sei o quê. Hoje a gente pesquisa o histórico daquela pessoa, olha como a pessoa trata a mãe, olha como trata o pai, olha, eu brinco, né? Pesquisa o nome no Juiz Brasil, sabe? Olha, é sério. Pega o criminal. Parece, e às vezes falando assim, parece meio paranoico, mas seja um pouquinho paranoica às vezes. Sim. Isso não vai te fazer mal, nem fazer mal pro próximo, entendeu? E um relacionamento de verdade permite que a gente seja transparente. Porque isso não é você desconfiando ou duvidando do outro, mas é você se preservando. Sim. E, de certa forma, preservando o seu futuro. Porque se você realmente gosta de uma pessoa, você pretende casar, você pretende ter filhos, você pretende construir uma vida. E construir uma vida sabe, é babado, é complicado. É uma vida. É uma vida. E, assim, relacionamentos podem destruir vidas. Eles podem destruir vidas. Sim. E tem pessoas que recusaram propostas de trabalho porque ia casar e o rumo... O homem da sua vida e acabou com a vida. E o rumo da vida mudou completamente. Entende? Então, assim, não é você deixar de honrar pelo seu parceiro, pelo seu casamento, nem nada do tipo. Mas é você entender que, antes de qualquer pessoa, você vem primeiro. E se você não se preservar, você não vai estar apto pra estar em relacionamento nenhum. É sobre isso, ó. Entende? Tão jovem e já tão madura, né? Tão passando uma lição pra muitas mulheres hoje que, enfim, com o dobro da sua idade... muitas vezes estão vivendo. Mas vamos falar, assim, o Dante nasceu, veio prematuro, teve complicações de saúde, e depois você passou essa jornada de mãe de UTI, né? Porque eu já tive pessoas aqui no nosso podcast falando sobre o quanto é difícil, né, essa maternidade na UTI e você não poder estar com seu filho. Enfim, você viveu uma jornada ali com o Dante muito complicada, depois de sair da maternidade, sem apoio, vivendo esse relacionamento, então, vida caos, como você disse. E aí também veio o diagnóstico do autismo. Como foi para você, primeiro, receber esse diagnóstico, né? E como você foi percebendo que talvez ele pudesse estar nesse lugar? O diagnóstico foi libertador para mim, porque eu já identificava sinais há muito tempo. E, às vezes, eu me achava louca ou exagerada por isso, sabe? Tipo assim, meu filho, ele sempre foi muito carismático, muito sorridente. E, mas é porque ele é assim que ele não pode ser autista. Mas é o que as pessoas falam, entende? Então, eu ficava, será que eu tô colocando doença no meu filho? Sabe? Será que eu tô enlouquecendo? Será que eu tô sendo exagerada? Será que eu tô sendo super protetora? Eu me culpava tanto. E aí, quando veio o diagnóstico, foi libertador, porque... você ter um diagnóstico abre caminhos para um tratamento eficaz e abre caminhos também para mim, como mãe, não me sentir louca, não sentir que eu tô colocando alguma coisa que o meu filho não tem. Ele tem, foi diagnosticado, foi investigado e isso deu a possibilidade da melhoria de vida. Tanto que depois do diagnóstico ele deu um salto de desenvolvimento nossa, até para você ter ferramentas de trabalhar com ele a forma certa, né? É isso. Por isso que eu falo que é libertador. Porque me deu essa ferramenta de chegar num local e falar, ele tem isso. O que eu preciso agora? Qual caminho eu vou traçar agora? Entende? E o diagnóstico cedo foi melhor ainda, né? Porque a galera ele tinha quantos anos? 2,5. 2 e 8 foi meses. recente. Foi recente. E os sinais, né, que eu identifiquei. Uma criança prematura com baixo peso, eles já têm predisposição a isso.
Então, quando eu saí, a médica falou assim, leva ele no neuro. Já falou pra mim. Eu falei, por que, doutora? Só leva, porque assim, ele tem a cabeça um pouco maiorzinha, ele nasceu com baixo peso e tal. E crianças que são prematuras e que nascem com baixo peso podem ser crianças autistas. Eu falei, tudo bem. Isso já me acendeu um alerta. Na verdade, desde a gravidez, porque a minha família tem histórico de autista. E não é uma, duas, são várias pessoas. Então, eu falei, nossa, eu tenho que ficar atenta, porque se acontecer, eu tenho que ficar preparada. Eu sou ansiosa. A gente é ansiosa que quer se preparar pra tudo, mesmo nos ambientes assim mais impossíveis de acontecer. Então, eu já tava pensando. E aí, quando ele nasceu, que a médica me falou isso, aí pronto, acendeu já um alerta. Porque ele voltou pra casa e ele não olhava nos olhos. E ele perdurou isso até os 3, 4 meses. Ele não olhava nos meus olhos. Ele tava mamando aqui, eu olhava pra ele não olhava pra mim. Eu ficava, filho, olha pra mim. Eu tentava fazer com que ele acompanhasse meu dedo, ele não acompanhava. Ok, isso já é um sinal de autismo? Não necessariamente. Mas eu fui pontuando. Eu fui fazendo uma lista enorme. Outra coisa, quando eu amamentava ele tinha uns cabelinhos bem ralinhos. E às vezes esse cabelinho enrolava na minha roupa e arrancava um tufo de cabelo. Nenhuma reação. Nada. Sabe por que nada? Porta batia quando ele tava comigo, a porta batia, a luz ligava, desligava, cachorro latia, carro na rua, se a gente assistia um filme que tivesse um barulho, nada. Ele não esboçava reação. Ele não chorava. Quando eu tava na UTI, às vezes eu falava pras enfermeiras, eu quero ver meu filho chorar. Não que eu queria que ele chorasse de tristeza. Mas pensa assim. Eu quero ver meu filho. Ele não chorava. Gente, isso não é normal. Sabe? Isso não é o normal de um bebê. Bebês choram muito. Por que ele não tá chorando? Por que ele não sente dor do jeito que deveria sentir? Sabe? E aí foi passando várias coisas. Ele tinha movimentos repetitivos desde que nasceu. A perninha dele ficava assim, ó, batendo sem parar. E não parava nunca. Não, o tempo todo. Ele com prematuro, pitico, com 2 meses, chegando à UTI. Ele rodava o berço inteiro, assim, um berço gigante, a criança, sabe? Eu botava aquele ninho pra ele ficar preso. Sim. Ele saía do ninho, eu falava, gente, ele não para. E aí foram vários sinais. Eu cantava pra ele, ele não esboçava retorno. Eu fazia graça com ele, não esboçava retorno. Todos os retornos comunicativos e de interação mesmo vieram de forma muito tardia. E isso foi me preocupando bastante. E a fala dele também me preocupou muito, porque era uma fala desorganizada, uma fala que perdia habilidades aprendidas. Então, por exemplo, com 1 ano e 1 mês ele aprendeu a falar batata e banana. Com 1 ano e 6 meses ele não sabia o que era uma batata e uma banana. Entendi. Sabe? Então, assim, começaram a acontecer várias coisas em sequência. Não foi uma coisa, você achou que ele era autista porque ele não falava? Não. Foram várias Foi o que você falou, coisas. Foi diante daquela lista que você tinha. Exatamente. E aí eu já na época, né, eu não tinha condições, não tinha dinheiro. Cheguei a entrar em contato com a assistente social da Secretaria da Mulher e ela me recomendou uma neuro. Eu fui na neuro pelo SUS, mas não deu muito certo. Isso tudo na sua cidade? Na minha cidade. Tá. Não deu muito certo. A neuro olhou pra mim e falou assim... Só pra vocês saberem, ela é de Feira de Santana. Bahia. Na Bahia? Você tá botando doença na criança. Toma aqui melatonina pra ele dormir. Porque ele também não dormia. Aí ela me deu melatonina e assim... Me senti péssima naquele momento. Me senti, sabe? E mesmo assim... Ele não dormia na época. Eu acordava 8 vezes por noite. Eu falava, gente, não é possível uma criança que não dorme. Porque eu sei que bebês às vezes são difíceis, né? Sim, mas não sim. dorme nunca. Mas chega uma hora que você consegue estabilizar aquilo, né? 8 vezes não é normal. Não é normal. E assim, 8 vezes em um sono perturbado. Não era era um sono perturbado. Sim. Então foram tantos sinais que quando eu viralizei e quando eu tive a oportunidade de começar a terapia, de levar pra neuro e tal, assim que eu levei, recebemos o diagnóstico. Eu já recebi aqui uma mãe, a Marcela, que ela é mãe atípica também, ela tem filhas gêmeas e as 2 são suporte 3. Então ela disse que o primeiro preconceito começou dentro da casa dela, de não acreditar, mas ela via, o marido não enxergava e ela falou mesmo que você, quando eu recebi o diagnóstico, foi um alívio, porque eu podia ter ferramentas para cuidar das minhas filhas. E é punk, né? Imagina 2, suporte 3, ela diz assim que tem vezes que ela tá no estado de exaustão muito grande. Não, a gente acaba tendo que se dedicar completamente a isso, assim.
De verdade. Sim. Hoje até o Dante você ter ferramentas que não são só pro seu filho, né? São pra você. A gente acaba se tornando... estudando muito mais às vezes. Por isso que hoje eu tenho visto nessa jornada que muitas mães atípicas, quando elas descobrem, elas vão estudar. Sim. Elas vão estudar, se capacitar, se especializar pra poder cuidar dos seus filhos, porque é uma descoberta pra elas também, né? Mas maravilhoso. E me diz uma coisa, aí vieram as redes sociais, né? Você... foi pra rede contar um pouco. Inclusive, eu já te acompanhava desde essa época, quando você começou a reconstruir sua vida e começou a fazer esses conteúdos de forma simples, bem caseira, que eu acho que é disso que o povo gosta mais, né? Quando que você percebeu que isso não era só um desabafo na rede, né? É só você compartilhar seu cansaço, sua jornada, que também era uma missão e que foi tomando proporções, né? Que a gente vê hoje. Que a internet ela realmente tomou proporções, de você perceber que você estava inspirando pessoas, sendo inspirada também, tendo um acolhimento dentro da rede, e que aquilo virou uma missão. Eu acho que eu demorei de perceber isso. Porque, a gente assim, tem problema desse reconhecimento. Porque, assim, na verdade, quando eu comecei, eu nem pensei nesse quesito de desabafar com a galera. Eu só tava mesmo contando a situação, sabe? O caos que estava instalado dentro da sua casa. O caos que estava instalado. É até uma questão hoje que eu explico, porque tem gente que fala assim, nossa, ela viralizou se vitimizando. Gente, eu tava contando o que tava acontecendo. Eu sou muito fã de vídeo de vlog. Aí, tá vendo os haters? Os haters. Eu sou muito fã de vídeo de vlog. Antes de ter Dante, antes de ter filho, eu já fiz outros vídeos de vlog. Eu gostava muito, eu gosto ainda, né, de estudar. E eu tinha, na época, um negócio chamado Studygram, que é tipo um Instagram de estudos. E eu fazia vlogs de estudos. E quando a gente tá fazendo vlog, as meninas, elas contam todo o processo do que tá acontecendo. Eu fui estudar matemática, não sei o que, aconteceu isso. Enfim, dito isso, quando eu fui contar o que tava acontecendo comigo, a galera imaginou que ela tá contando as dores, ela tá vitimizando. E não tava, eu só tava literalmente contando o que tava acontecendo. Tá, e se tava contando a dor, qual é o problema? Se você não quer consumir o conteúdo dela, deixe de segui-la. Sim. E eu esqueci a pergunta. Quando você descobriu que isso era uma missão? Sim! E beleza, e aí começou dessa forma. Então, por ter começado dessa forma, eu não tinha percebido o impacto que isso causava nas pessoas. Porque eu não contei no sentido de... Nossa, eu sou uma coitadinha. Eu contei assim, olha o que eu tô vivendo, gente. Olha, tô passando um puta de um perrengue, é uma realidade, eu quero contar isso pra vocês. Pronto, acabou. Sabe, olha o que eu tô vivendo. Então, eu demorei de perceber que isso impactava a vida das pessoas. E não só por esse motivo, mas a minha estima era tão baixa, eu falava... Quando eu viralizei, né, a primeira vez que eu fui, assim, pra um evento, alguma coisa, inclusive foi na festa da Davi. E lá tinham vários famosos. Alguns famosos chegaram pra mim e falaram assim, nossa, me inspirei em você. E eu falava, oxi, em mim? Quem sou eu na fila do pão pra te inspirar? Sabe, e teve pessoa que veio falando comigo chorando, famoso. E eu ficava incrédula, eu ficava, gente, por quê? Mas é de fato ficar incrédula. E aí eu demorei, e aí passou um tempo, e as pessoas na rua paravam e se emocionavam. Até hoje a galera para e me dá aquele abraço apertado. E eu falo assim, por que tu tá me dando um abraço apertado? Quem sou eu? Aí a pessoa olha pra mim e fala, você me ajudou. Você tem problema de merecimento? Muito. Já tive também. Eu fico, gente, quem sou eu? Só que aí, do meio do ano passado pra cá, depois de, assim, teve a viralização... Aquela loucura de eu não conseguir raciocinar o que tá acontecendo. Eu tava vivendo uma situação vulnerável, eu tava sem comer. De repente, o mundo mudou pra mim. A vida mudou em todos os aspectos. Quando isso acontece, a gente não tem tempo de raciocinar o processo. E foi só a partir mais ou menos de julho do ano passado que eu raciocinei. E falei, gente, meu Deus. Isso virou um trabalho. Virou um trabalho. É o meu trabalho. E aí foi daí que eu entendi o impacto na vida das pessoas. Foi por isso que eu fui preparando de julho do ano passado pro final um vídeo de 8 minutos que eu botei no Reels, no TikTok, em todas as minhas plataformas. Eu preparei um vídeo de 8 minutos contando mais uma vez a minha história. Vídeo enorme. E eu fiz aquele vídeo no intuito de
eu entendi o quanto isso pode ajudar pessoas. E eu tô contando essa história para que você veja esse vídeo e que você saiba que é possível. É possível você mudar de vida, é possível mudar de situação. A vida, hoje é um dia, amanhã é outro dia. E amanhã é outro, e outro, e outro, e cada dia é um dia diferente. Cada dia você tem a oportunidade de recomeçar. Eu fiz esse vídeo nesse intuito. E foi, como eu falei, de julho do ano passado pra cá que eu percebi. Meu Deus, eu preciso... estou impactando vidas. Eu estou impactando vidas. Fazer disso realmente uma missão. E hoje, assim, é incrível a sensação de impactar tanta gente. Eu fico muito feliz, muito feliz. E me diz uma coisa, você tá num novo momento profissional, pelo que eu andei sabendo por aí. Agora você tá contando a sua história, né, de uma forma mais profunda, do qual você descobriu que isso poderia ajudar e impactar vidas e pessoas, através de um documentário. E também transformando isso através da música. De onde veio essa descoberta e que esse processo tem um significado para você, que você queria deixar isso registrado? Bom, a descoberta da questão da música, desde sempre. Tá eu aqui. acho que Tá aqui desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. Eu sempre quis ser isso. Então, eu nem digo que foi uma descoberta, sabe? Intrínseco, tipo, dentro de mim. Sim. Então, a música dentro de mim. Agora, a descoberta de querer unir nessa questão do propósito de eu posso, através disso, ajudar pessoas, veio antes mesmo do Dante. Lembra que eu falei quando eu fiz um projeto de arte, educação e empreendedorismo? Naquele momento eu falei, eu sou apaixonada por isso. Eu acho que a arte, ela pode alcançar milhões e milhões de pessoas de uma forma muito mais fácil do que, às vezes, qualquer outro tipo de coisa, sabe? Às vezes você assiste um filme e você sai tão impactado com aquilo e aquilo marca gerações e gerações e gerações. Então, quando eu pensei, viralizei, finalmente tenho a oportunidade de realizar meu sonho de ser artista, de ser cantora, eu preciso fazer alguma coisa com isso, alguma coisa de relevância, alguma coisa importante pra mim, mas pra vida das pessoas. E hoje eu tenho uma história. Eu já tinha uma história, mas hoje eu tenho uma grande história, densa, profunda, que abre portas para muitas discussões importantes. Eu acho que discussões importantes e atemporais, porque, muitos anos atrás se falava sobre, não necessariamente se falava, mas tinham relacionamentos abusivos, inclusive muito piores. Não, a gente já falou de coisas importantes aqui. De depressão, suicídio, relacionamento abusivo, maternidade solo, maternidade jovem. Atípica. Maternidade atípica. Mulher, tu tem uns 60 anos e você não tá sabendo, porque 24 eu acho que não tá cabendo aí, mas enfim. Você viveu em muito pouco tempo, uma brincadeira à parte. Você viveu muita coisa em tão pouco tempo. Mas, na verdade, pelo que você fala, isso vem desde a sua infância. Sim. Então, se você pegar, e eu sou muito clara e falo sempre muito isso, e as pessoas não reparam. Toda e qualquer questão, seja ela da forma como você entra em relacionamentos, da qual você tem pensamentos, ela vem de um passado e de uma infância que muitas vezes foi mascarada e a pessoa não repara. Mas quando ela vai para uma profundidade de uma terapia, de autoconhecimento, você vai buscar, lá atrás, coisas que você não faz ideia que você já passou. E isso é incrível, porque é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Eu acho a terapia algo tão importante mesmo, que o meu álbum, ele traz uma retrospectiva para mostrar o quanto os impactos na infância podem definir várias atitudes da vida adulta e que as coisas não começam do nada. As coisas são construídas. Nada é do nada. Nada é do nada. As coisas são construídas. Então, o nome do álbum é O Grito. E esse grito pode ser de socorro, pode ser de liberdade, pode ser apenas de se expressar. De você parar, refletir e se expressar. Então, essa é a questão, sabe? De pensar em ajudar as pessoas e pensar em trazer
propósito pro que eu tô cantando. Porque as músicas que eu tô fazendo, cada uma... Você mesma tá compondo. Eu tô compondo com a ajuda do meu produtor. Tá. Tem músicas que, assim, eu fiz praticamente completa, ele foi ali ajustando Sim, e tal. ajustando, Tem claro. outras que ele fez mais parte, mas a gente tá fazendo isso juntos. E... cada música, ela é intensa. As músicas são intensas. Não são músicas que você escuta de boa. Você escuta e fala, caramba. Sabe? Super, já tô curiosa, quero ouvir. Eu posso te mostrar no final aqui. Sim. Sai sexta-feira, dia 19. Maravilhoso, gente. Já estamos aqui com spoiler. E a primeira música, inclusive, fala da minha infância, um retrato, um recorte, claro, da minha infância. Mas quando você pega esse recorte, você vai destrinchando e analisando a música, você consegue fazer várias associações. Então, eu associo nessa primeira música traumas infantis com a paralisia do sono, com distúrbios do sono, quanto isso impacta, o quanto traumas infantis te dá uma sensação de que você vai futuramente aceitar qualquer migalha de amor, sabe? E, tipo assim, quando você não tem uma noção de amor construída na infância, ou quando você nasce num lar disfuncional, num lar caótico, você cresce achando que aquela é a forma correta de amar. E aí, quando você vai para um relacionamento, é bilhões de vezes mais fácil de qualquer relacionamento que você entrar ser um relacionamento abusivo. Porque você só vive aquilo. Você não só consegue conhece entregar aquilo. nada diferente daquilo do que você recebe. Uhum. É sobre isso. E aí, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de raciocinar, sabe? De refletir. Então, eu gosto muito de trazer esse convite à reflexão, de fazer as pessoas se sentirem impactadas mesmo, porque eu acho que só... Por que eu gosto? Por que eu botei o grito? É porque, às vezes, a gente vive no automático, até por essa questão da depressão. Como você falou, depressão não é sempre tristeza. Às vezes é apatia, às vezes é viver no automático. Às vezes é você nem conseguir mais se sentir feliz. Chega alguém e grita pra você. É um balde de água fria ali na tua vida, sabe? Então, o grito também é muito sobre isso. É sobre você acordar pra vida, parar e refletir. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso refletir. E eu quero que esse álbum traga isso. É por isso que eu juntei tudo. Eu tô trazendo todas as histórias. Do início até agora. Porque não tem fim não, eu tô viva. Do início e até agora o meio. Até o meio. Isso. E que isso seja somente uma forma de você dar continuidade a isso, é o que eu tô falando. Transformar. E eu acho que quando nós temos histórias... Não é só as pessoas com, você tá pegando a sua história pra se promover. Primeiro, que quem tem que pegar a minha história sou eu, né? Se tem que alguém ter que usar a história que eu vivi, sou eu. E a história que você viveu é você. Eu não posso contar a sua e você não pode contar a minha. E usar essas formas de transformar, porque... E transformar em um propósito, principalmente para ajudar vidas. Porque tem muitas vidas perdidas, tem muitas vidas que precisam ser alcançadas e tocadas, e você ainda mais jovem, é sobre isso, sobre você poder mudar essa jornada. E às vezes você pensa, você não percebe, você chegou num lugar de pessoas que você acha que são referências, de pessoas que são influenciadoras, de pessoas que você fala assim, eu é que me espelho neles, eu é que conheço eles e tudo mais. E a gente não conhece as pessoas na sua profundeza. Então, uma pessoa dessa chegar e te dar um abraço e falar, eu tô com você, você fala, nossa. Aí você se pergunta mesmo, quem sou eu na fila do fulano pra vir falar comigo? Mas é sobre isso. Então, você percebe que você tá no caminho certo. Óbvio que vão vir algumas questões ali no meio que a pessoa vai tentar te desestruturar, mas é manter a terapia em dia. Tá em dia. Inclusive, eu fiz terapia hoje de manhã, já foi maravilhoso. Eu tô toda reflexiva pra uma semana nova. E é isso, se manter no propósito. E diante de todas essas coisas que a gente falou, nós estamos no Setembro Amarelo, como eu te falei, que é um mês de prevenção ao suicídio. E o que você diria hoje nessa sua história toda, nessa sua construção, o que você diria hoje para uma pessoa, principalmente para um jovem, né? Porque eu acredito que você impacte muito mais esse público, né, que vai atrás do seu conteúdo, para um jovem que está neste momento que você passou, que você se entendeu lá nos 16 anos. Qual que é a mensagem que você deixaria para quem está vivendo e passando por esse momento? Eu diria, continue seguindo em frente. Só continue. 1% do que você faz já é alguma coisa. Então você acordou, você não sente vontade de levantar da cama? O que de 1% você pode fazer para melhorar a sua condição naquele momento? Abrir a janela para entrar o sol e aquele sol entrar assim na sua cara, faz isso. 1%. Depois disso, seu corpo ele vai no embalo.
Entende? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é jovem e a gente tá passando por isso, a gente não quer levantar da cama, a gente não quer sair, a gente não quer interagir, a gente não quer ser e fazer nada. A gente quer apagar. E a gente indo aos poucos, pensando no que de 1% a gente pode fazer pra melhorar aquela condição, já é um grande passo. Depois disso, que você abriu o sol ali, abriu a janela, o sol entrou, fez o seu 1%, procure terapia, procure ajuda. Procure ajuda, não deixa, eu vou fazer isso sozinho. Não é uma jornada solitária. É uma jornada que precisa ser com outras pessoas, sabe? Esse negócio de levar o mundo nas costas não existe, a gente é um ser social, não existe. Procure ajuda, eu falaria isso, de verdade. É muito importante, e foi exatamente o que eu te falei, que o psiquiatra que esteve aqui falando sobre o tema, ele trouxe isso pra gente, né, sobre esse, tem uma família que te ama, tem alguém que te ama, tem alguém que tá por você, e você tem que lutar, né, por mais difícil, porque eu sinto que a depressão, e fiz essa confissão a ele, que pra mim, quando eu tinha uma jornada mais jovem, eu achava que depressão era pros fracos, né? Nossa, depressão não existe, depressão é de Eu, depressiva, falava isso pra mim. Não, depressão, gente, depressão não dá. Tem gente que fala, eu não tenho tempo de ter depressão, né? E esse é um ponto, mas assim, acreditar que a depressão não existia, acreditar que depressão era uma coisa... Mas hoje eu creio, vejo, conheço pessoas que têm de toda a classe social, e a depressão não é algo que atinge ou rico, ou pobre, ou preto, ou branco, ela atinge todo mundo, e a gente precisa estar atento, né? E essa família, pensar que tem uma família que te ama, uma família que quer, que está por você, como eu te falei, seja família, seja amigo, quem está do seu lado, peça ajuda. Essa jornada, ela, como você disse, ela não pode ser solitária, e ela precisa desse acompanhamento. E, inclusive, aproveitando, dando um recado aqui pro pessoal, o psiquiatra falou aqui pra gente do CVV, né? Que é um programa de apoio que existe para pessoas que estão passando por depressão, por pessoas que estão pensando nessa questão do suicídio, e que você pode ligar 188 para o CVV, pedir ajuda, e tem lá pessoas disponíveis para te atender. 24 horas. Ou até pelo site. Ao invés de você ficar pesquisando coisas ruins, pesquisa cvv.org.br. É gratuito. E como você falou, 24 horas. 24 e ele pode te ajudar e salvar a sua vida. Que eu acho que isso é o mais importante. E me diz uma coisa, agora pensando lá na frente, no futuro. O que você sonha pro futuro da Andy? O que você sonha para esse futuro e essa jornada, você e o Dante, nessa transformação? O que você quer que as pessoas sintam quando escutarem sua música, quando assistirem o seu documentário? O que você quer que elas sintam e que elas se transformem nesse momento? Eu quero trazer um convite mesmo à reflexão. Eu quero que elas se conectem com outras pessoas, que a gente possa entender que as coisas não são isoladas. Tudo que acontece na nossa vida é do individual pro mundo, sabe? O que a gente faz aqui impacta o mundo. Então, o que eu tô trazendo de mensagem, eu sei que vai impactar pessoas. E eu quero que as pessoas sintam o que eu senti, para elas entenderem todo esse processo e entenderem que hoje eu tô aqui, viva, eu tô viva. Eu achava que eu não ia passar dos 22, dos 21, eu tô aqui viva, e não só viva, mas viva pra contar essa história, que é uma história real, é uma história verdadeira, que eu tô transformando isso em arte. Então, as pessoas não vão estar escutando uma mentira, uma coisa, vai estar escutando uma história real, a minha história. Então, eu quero convidar mesmo que as pessoas escutem aquilo com carinho e possam refletir sobre isso, porque é muito importante. E pro futuro meu e do Dante, muitas viagens, sabe? Amém, eu profetizo isso na sua vida, muitas viagens, muita glória, que vocês sejam extremamente realizados, que vocês possam formar a família do jeito que você sonhou, talvez a família que você não teve, mas a família que você tá tendo a oportunidade de construir, porque é o que você quer, é sobre vocês, e que ele também se inspire na mãe, na história da mãe, na história dele também, né? Que ele possa um dia também contar a história dele, que começou
começou de uma... Quando eu estive com vocês, que faz 2 anos, ele era super pequenininho. Eu lembro dele na piscina de bolinha. De porquinho. De porquinho. Se jogando de cabeça na piscina. É isso. Eu lembrava que você falava, meu filho, pelo amor de Deus, não é assim. Eu tava ficando desesperada, morrendo de vergonha. Mas eu quero que você saiba que, como eu te falei, eu já acompanhava, tinha visto os seus vídeos em relação à sua história, né? De contar os perrengues nada chique que você compartilhava. Mas eu me surpreendi também com a mulher que eu vi aqui, uma mulher... Eu não sei se eu gosto muito desse termo, mas uma mulher forte, uma mulher resiliente. Porque eu acho que quando a gente determina também que a pessoa é forte, parece que ela escuta forte, 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 e ela acha que ela tem que ser forte o tempo todo, e não é sobre isso. É sobre também poder ser vulnerável, se permitir ser frágil, chorar, e, enfim, tudo que a gente merece, seja dentro do chuveiro ou isso seja em ser qualquer forte, lugar. Se você chora, você tá sendo forte, né? Isso não quer dizer fraqueza, Uhum. e eu acho isso muito importante falar. A pessoa olha pra mim e fala, nossa, você é tão forte, e eu também me entendo nesse lugar, né? Que às vezes eu tô num momento mais vulnerável, mas isso não me faz fraca. Me faz um ser humano, né? Uma vida real, aquela que você pode tocar. E eu queria agradecer, assim, imensamente a oportunidade de ter conversado com você. Como eu falei, eu me surpreendi com a sua pessoa, com a sua história, o quanto você transformou isso e continue nessa jornada. Obrigada. Porque a gente não veio a passeio. Se em algum momento a gente passa alguns perrengues na vida, é sobre transformar isso, pegar... eu já escutei isso uma vez e é muito claro pra mim. Se colocarem pedras no seu caminho, não é sobre você ir agora, o que eu faço. É sobre você subir nessa pedra, pegar impulso, pular, e ir adiante e continuar transformando. E eu queria que você pudesse aqui deixar também mais um recado aí agora, no geral, um recado sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o que você quiser. Essa câmera é sua, que você possa falar direto com quem tá te ouvindo, para deixar aquela mensagem que você sempre sonhou e talvez nunca tenha tido essa oportunidade. Gente, eu tô realizando o maior sonho de toda a minha vida. Que eu sonho com isso desde 3 anos de idade. Mas isso só tá acontecendo porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido, como eu já pensei em desistir várias vezes, eu não estaria aqui. Eu tô tão feliz, e eu tô tão feliz de estar viva. E eu quero estar viva, e hoje eu tenho medo de morrer. Então, não desista, porque talvez, se você não desistir amanhã você vai estar realizando o sonho da sua vida também. E foi o que aconteceu comigo. Mudou do dia pra noite. E é possível, e eu achava que não era. É possível sim, você consegue, não deixa de acreditar um dia após o outro. Só continue. Que amanhã pode estar acontecendo tudo que você sempre sonhou. E vai dar certo. De Feira de Santana para o mundo. De Feira de Santana para o mundo. E eu queria deixar aqui, ó, uma lembrança do meu podcast para você. Que legal! Olha, são bombons. Pode abrir? Pode, fique à vontade. São bombons da Bobon. São pintados à mão, são verdadeiras pinturas, mas eu tenho uma notícia para te dar. Com o pessoal que você trouxe, você vai ter que compartilhar. E já gente, sabe, peraí. né? Ah, tá, dá pra compartilhar. Dá pra compartilhar, mas você vai ver, a gente fica falando, nossa, ele é tão bonito, não vou comer, mas coma, que vocês vão se deliciar. Aí dentro tem os sabores dele e eu tenho certeza que vocês também vão gostar, viu? Vocês vão aproveitar. São lindos, muito obrigada. Eu é quem agradeço mais uma vez pela oportunidade, principalmente pelo seu tempo de estar aqui. Que eu sei que essa vida de mãe solo é difícil, estar aqui em São Paulo na correria, mas que você continue essa linda jornada e continue impactando e transformando muitas vidas. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. E eu queria agradecer a você que ficou conosco aqui até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, a sua mensagem sobre o que nós podemos também transformar e modificar aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você e pode mudar a vida de alguém, ó, já compartilha e mande para quem você ama. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.